Olá, queridos, estamos de volta para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Jeremias capítulo de número 18. Este capítulo célebre da palavra do Senhor que muito nos ensina. E eu quero ler o versículo de número 12 que diz assim: Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Queridos, o contexto deste texto extraordinário da palavra do Senhor mostra aqui uma comparação que Deus mostra, que Deus dá ao profeta Jeremias, para que o mesmo fosse até uma olaria, fosse até um local onde se constrói com barro vasos, não é? E ali estava o oleiro trabalhando, não é? Formando um vaso, e de repente o vaso não fica bom, é quebrado, por assim dizer, aquele vaso que não ficou bom, e ele o refaz. E assim Deus fala ao profeta que da mesma forma faria com Israel, como ele mesmo, Deus, queria. E o amor de Deus, queridos, é tão grande que mesmo o ser humano estando numa condição de pecado, de desobediência, mas Deus sempre levanta alguém, Deus sempre com aquela preocupação de recuperar o homem perdido, ele cria os seus meios, usando os seus servos, para assim os alertar, para assim fazer com que os mesmos possam estar numa situação de reflexão, de arrependimento. E aqui ele começa a dizer algumas coisas extraordinárias, não é? No versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A gente sempre tem dito que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Eu imagino que existem muitas pessoas que acham que são donas das suas próprias vidas, que fazem o que querem, que fazem e desfazem, mas a bem da verdade, queridos, a vida de todos nós, não há ninguém que não esteja debaixo do controle do Senhor. É Deus quem controla a minha vida, é Deus quem controla a sua vida, é Deus quem controla a vida de todos. E se o Senhor quiser, Ele fará o que Ele quiser na vida de todos. Principalmente pelo fato do amor grandioso que Ele tem para conosco. A gente está vivendo essa situação, né, de reclusão, essa situação de pandemia, e a gente sempre tem dito que Deus está no controle de todas as coisas. Não há nada que Deus não esteja no controle, nada. Mas eu acredito que alguns ainda estejam naquela situação de que, não, isso é coisa do acaso, isso claro, é intervenção humana sim, mas Deus não tem nada a ver com isto. Deus, ele permite as coisas para que nós possamos refletir, não é? Então, a gente tem dito que muita gente vai começar a observar, a parar para analisar, a ver algumas questões que precisariam ser vistas, a quebrar alguns paradigmas, a rever alguns conceitos em relação a tudo que está acontecendo. Tomara que isto aconteça, porque Deus está nos alertando com respeito à problemática em que nós mesmos estamos vivendo. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos agir de forma que entendamos que Deus quer mexer com as nossas estruturas. Deus quer fazer alguma coisa para nos abençoar, para nos fazer converter. O versículo de número 7 diz: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir,
se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, queridos, tudo vai do nosso posicionamento, porque o posicionamento de Deus é abençoar a humanidade. O posicionamento de Deus é ver o homem feliz, é ver o homem recuperado, é ver o homem transformado pelo seu poder. Mas a gente tem observado que o homem ele tem utilizado-se, não é, de caminhos, de atalhos, inclusive o versículo de número 15 retrata sobre isto. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Esquecido de mim. É sério isso. Quantas são as pessoas que se esquecem de Deus? Se lembram de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Mas se esquecem de Deus. Então o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, não planas. Ou seja, usando atalhos. Pessoas que até vivem numa religiosidade, creem em alguma coisa e se apoiam muitas das vezes nisso que creem, mas sem saber necessariamente que estão apoiando a sua fé naquilo que estão crendo, se realmente de fato tem agradado ao Senhor. Entram por um viés, por uma religiosidade que não abençoam. Então, queridos, muitos têm procurado atalhos e muitos têm se esquecido do Senhor. E o Senhor quer trazer à memória, o Senhor quer trazer à sua vida a realidade de que Ele se preocupa, se interessa por você e por isto Ele movimenta o que precisa ser movimentado para que você reflita, para que você se desperte, para que você possa se converter, para que você possa sair do mal que você está vivendo, do perigo que você está metido. Porque o homem, queridos, ele tem ido a passos largos para a perdição eterna. E como disse Jesus a Nicodemos no capítulo de número 3 de João, no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não foi para condenar o mundo, não, mas sim, ao contrário, para que o mundo, as pessoas fossem salvas por ele. Então, Deus ele tem movido muita coisa para que eu e você reflitamos sobre a necessidade dele, sobre o despertar para a vida que ele proporciona a nós. Então, queridos, reflitamos sobre isto. Ainda no versículo de número 11, voltando um pouco, diz: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto, eis que estou, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então observem a oportunidade, a chance que o Senhor tem dado a cada um de nós. É sabido, isso é pontual, nós somos pecadores. Nós tantas das vezes nos esquecemos do Senhor. Mas é pontual também, queridos, que Deus ele tem, volto a dizer, movido todos os meios para que cada um de nós tenha a oportunidade de vivermos uma vida na presença dele, de nos convertermos. Queridos, Deus preparou uma eternidade para nós extraordinárias.
E muitos de nós temos vivido como se não existisse o amanhã, como se as coisas aqui mesmo, elas se definissem. E eu lembro-me, ao utilizar-me desta expressão, do texto de 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz que aqueles que creem em Jesus somente nesta vida são considerados, são de todos os homens os mais dignos de lástima. E é lastimável mesmo, quando o ser humano ele tem pensado até mesmo na existência de Deus. Mas Deus ele me ajuda aqui, Deus ele resolve os meus problemas aqui. E quando se fala de eternidade, morreu, acabou. É isso que muitos pensam, é isso o que muitos entendem. Mas Deus ele tem se preocupado com estas pessoas. Deus ele tem dado oportunidade a essas pessoas para que reflitam e para que mudem o seu pensamento. É sabido também, o apóstolo Paulo ele fala sobre isto aos crentes em Corinto, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E lamentavelmente, muita gente está com a sua mente obscurecida, cega, e com isso não tem permitido resplandecer do Evangelho, da luz de Cristo em suas vidas. Mas que conosco, queridos, seja diferente, que nós possamos refletir sobre isto e utilizarmos-nos da boa, da grande oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos uma vida na sua presença, de vivermos uma vida em retidão, não nos esquecendo do Senhor, de forma nenhuma, mas vivendo uma vida sempre meditando, buscando a palavra de Deus, buscando o agir de Deus na nossa vida. Amém, meu amado? Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos refletir sobre isso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, faça da nossa vida aquilo que o Senhor quiser. Assim como o Senhor, mostrando para Jeremias, o profeta, que como aquele oleiro poderia fazer daquele vaso o que ele quisesse, como quisesse, que nós permitamos que também o Senhor faça da nossa vida o que o Senhor quiser, o que o Senhor achar melhor. Faça assim, ó Deus, para que possamos então viver de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Continua abençoando os nossos queridos irmãos, os nossos irmãos da Igreja Batista em Sacramento, e dar-nos, ó Deus, o Teu favor constantemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Minha igreja amada, um beijo muito grande. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos estar vivendo na dispensação do Senhor. Amém? Então, até o próximo encontro e que Deus em Cristo nos favoreça, nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?